Boa noite a todos. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui reunidos no intuito de realizar a nossa terceira reunião do Grupo Espírita Casa Grande da Paz, utilizando das plataformas online. E na reunião de hoje, nós temos a pretensão de estudarmos juntos, de falarmos sobre a Era do Espírito. Esse será o objeto da nossa reunião dessa noite de hoje. Então, como de costume, para iniciar os nossos trabalhos, nós vamos realizar a nossa prece inicial, onde a gente roga a todos os irmãos, nesse momento, que nós possamos, fechando os olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, de todo poder e bondade, rogando a presença do Mestre amado Jesus pelos seus benfeitores, para que nesse momento possa nos intuir, assistir a todos nós, unidos num só pensamento, num só sentimento. Possamos então, nesse momento, receber as bênçãos do céu, fortalecendo e amparando a cada um dos nossos irmãos, aonde quer que ele se encontre. E assim, Mestre amado Jesus, com a sua permissão do benfeitor espiritual da nossa Casa Espírita, Bittencourt Sampaio, rogamos a sua permissão para darmos início aos estudos dessa noite de hoje. Muito bem, para que a gente possa falar de Era do Espírito, a gente achou melhor ter um suporte numa mensagem ditada pelo Espírito Bezerra de Menezes, no ano de 2010, mais precisamente na data de 19 de abril de 2010, em Brasília, no Centro Espírita Internacional, onde Bezerra traz uma mensagem pela psicofonia, pela psicografia de Divaldo Franco. Ele traz uma mensagem falando dessa nova era, da Era do Espírito. E nós não vamos desconhecer que essa Era do Espírito já é anunciada bem lá atrás, iniciando com os estudos de Kardec, que através de um método experimental descerrou a cortina dos céus aos olhos humanos, demonstrando pelas experiências a existência da vida após a morte. A partir daí nós podemos dizer que se inicia uma nova era na humanidade, poderíamos dizer a Era do Espírito, não é mesmo? Mas essa mensagem ditada pelo Espírito Bezerra de Menezes, ela é muito oportuna para os dias atuais que nós experimentamos. Todos nós mais sensibilizados, não é mesmo? Então nós precisamos compreender e assimilar o que essa nova era vem trazer para todos nós. Em que situação, qual o propósito de Deus para nós nesse atual momento que experimentamos nos nossos processos reencarnatórios. Muito bem. Nós vamos verificar que essa nova era, ela está relacionada diretamente com a classificação do nosso mundo, do nosso orbe terrestre. Nós vamos relembrar lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, no capítulo 3, que tem o título Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, lá no item 3, ele vai trazer para nós uma espécie de classificação dos mundos, de acordo com o grau de adiantamento ou de inferioridade que os espíritos ali residem. Isso é só para nós reafirmarmos o nosso entendimento e compreender melhor
o que Bezerra de Menezes traz na sua mensagem a título de alerta para todos nós, para essa nova era, né? Essa era do Espírito. Então, relembrando, Kardec vai trazer para nós lá a classificação dos mundos como sendo o mundo primitivo, aqueles em que a alma humana se reencarna nas primeiras vezes, né? Depois nós temos o mundo de provas e expiações, que esse nós conhecemos muito bem, né? Muito bem. O finalzinho do que o planeta Terra experimenta, cuja característica principal é onde o mal supera o bem. Depois nós temos o mundo de regeneração. É onde então o bem começa a ser o sentimento vivido em maior profundidade nos espíritos aqui encarnados. Nós ainda temos a matéria, é fato. Nós ainda temos defeito, mas o sentimento de amor é como se ele já viesse já agora inscrito nas nossas frontes. Esse sentimento de amor já nos movimenta. Então esse mundo de regeneração tem essa característica e mais. Kardec vai dizer que é como um lugar de refúgio para que o espírito possa descansar das batalhas que ele enfrentou para chegar nesse mundo de regeneração. Além de descansar, ali ele vai aurir novas forças para prosseguir na sua caminhada. Então vamos prestar bem atenção nessas características desse mundo de regeneração. A partir daí nós temos então os mundos felizes, né? Depois os mundos ditosos, de modo que para o nosso estudo interessa nós concentrarmos nas características do mundo de regeneração, porque ele tem uma relação direta com a inauguração dessa era do Espírito. O planeta se realinhando, se remodelando, para que possa receber aqui uma nova ordem de espíritos. E aí, Bezerra vem dizer para nós que nessa mensagem ele vai trazer para nós que no dia anterior a essa mensagem, a mensagem é datada de 19 de abril, no dia 18 ele vai dizer para nós que reuniu-se no plano espiritual próximo à Terra espíritos superiores, aonde ali Ismael dizia que a partir daquele momento seriam executados os programas que o Cristo tinha para a Terra. Uma nova ordem de coisas se estabeleceria sobre o planeta Terra. Então, a proposta do Cristo é fazer com que o planeta possa avançar, avançando no progresso também os espíritos que aqui habitam. E Bezerra relata para nós que a didática divina consiste em fazer com que nesses próximos 50 anos, haverá um intercâmbio muito grande do mundo espiritual com o mundo material, aonde duas levas de espíritos vão realizar esse intercâmbio muito constante. De um lado, nesse período de 50 anos, a contar de 2010, reencarnará na Terra espíritos mais evoluídos, mais adiantados em vistas das várias experiências adquiridas pelas vidas passadas e que têm condição de auxiliar o progresso também de
espíritos ainda endurecidos que terão a oportunidade de reencarnar aqui no planeta durante esse período. Então nós vamos ter uma quantidade grande de espíritos mais iluminados e uma quantidade grande de espíritos endurecidos que terão a oportunidade de, auxiliados por esses irmãos mais experientes, também se despertarem para essa nova era, para a era do Espírito, se credenciando assim a poder permanecer nesse planeta, que passa de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Mas a didática divina, o nosso querido irmão Bezerra vai dizer de que ela não se dará de uma forma suave, não. Ela se dará de uma forma muitas vezes difícil, árdua, brusca, mediante mecanismo que a divindade vai utilizar para acelerar o progresso dos espíritos que aqui estarão encarnados. De modo que nós vamos verificar que de tempos em tempos nós vamos experimentar todo tipo de dificuldade que tem o único propósito de fazer alavancar o nosso progresso espiritual. Mas as palavras de Bezerra nessa mensagem, ela é muito confortadora, porque ela nos orienta, assim como o marinheiro se prepara para enfrentar o mar bravio, ela nos orienta dizendo que nós devemos nos preparar para as agruras que enfrentaremos daqui para frente. Que esse momento especial que o planeta experimenta, nós escolhemos de estarmos aqui vivenciando esse momento. Essa transição, nós escolhemos estarmos aqui para podermos também realizar o nosso progresso, dar esse pulo, esse salto à frente na escala evolutiva. E ele vai dizer para nós, conhecedores do Evangelho, ele vai dizer que nós devemos colocar as mãos na charrua. Cada um de nós no lugar onde se encontra, no posto de trabalho aonde se encontra, tem que realizar a tarefa que nós nos propusemos a realizar. Nós temos que cumprir o nosso plano reencarnatório naquilo que nós propusemos fazer. Esse é o momento de despertamento. A era do Espírito, porquanto agora nós passamos a compreender que, na verdade, nós somos espíritos imortais, de que a matéria é simplesmente um veículo que Deus utiliza para que Ele possa burilar as nossas virtudes. Essa primeira dificuldade, que agora a gente tem condição de experimentar numa realidade aumentada, que é essa pandemia, que nos coloca cada um dentro de casa, a gente já falava aqui na reunião anterior, para que nós possamos caminhar pelo deserto, é como se ele estivesse, a divindade estivesse nos dando um tempo para que a gente possa se preparar melhor para as outras vicissitudes que nós enfrentaremos aí para frente. O próprio Cristo, quando esteve aqui entre nós, antes de iniciar o seu messianato, ele foi para o deserto. Conta a Bíblia que ele ficou por lá 40 dias. Ele estava se preparando, se conectando com o nosso Pai, se fortalecendo, para que depois ele pudesse, então, retornando,
cumprir a sua missão, a que veio aqui na Terra. Nós vamos verificar que Paulo, também assim o fez. Depois do seu encontro com Cristo, lá na entrada de Damasco, convertido à sua doutrina, Paulo, que era um homem letrado, conhecedor das leis, muito instruído, tinha influência em toda a região, ele se mostrou ardoroso para dizer: Senhor, a minha vontade é de sair pregando agora as suas verdades aos 4 cantos do mundo. Eu tenho condição para fazer isso. O que o Cristo disse para ele? Calma. É necessário que você tenha um tempo primeiro, Paulo, para vivenciar essa nova experiência com você mesmo, interiorizando todo o seu aprendizado, para que depois disso você possa então ensinar as outras pessoas. Conosco, a mim me parece que Deus nesse momento está patrocinando a todos nós um tempo para caminharmos pelo deserto, onde os mecanismos de fuga psicológica eles estão muito reduzidos. Nós não podemos realizar as nossas viagens, não podemos ir para os bailes, não podemos ir para os bares, restaurantes, para as festas, de modo que a pandemia nos coloca dentro de casa e, como diz o nosso filósofo, Tiririca, em todo lugar que eu vou eu me encontro, não tem jeito. Mas a mim me parece que a divindade está patrocinando um momento ímpar para todos nós, aonde a gente possa se conhecer, aonde a gente possa se reconhecer nas nossas dificuldades, na nossa problemática psicológica, e a partir daí nós podemos nos melhorar. Porque como que nós vamos sair para um mundo novo como pessoas velhas, antigas, com a mesma conduta, com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos? Então, esse tempo é muito importante para todos nós. É vivenciando os nossos próprios problemas, as nossas próprias dificuldades, é que nós podemos depois exercer a misericórdia, a indulgência para com os nossos irmãos de caminhada. Esse é o aprendizado. Hora ou outra a gente encontra com irmãos que nos perguntam: mas Janeir, quando é que vai acabar tudo isso? Quando é que nós vamos voltar à nossa vida normal? Então, quando são irmãos que já estão despertos para essa nova era, para a era do Espírito, a gente tem condição de trocar essa ideia que nós estamos trocando aqui, de dizer: olha, nada será como antes. Nós temos que preparar para um mundo novo, aonde coisas novas, diferentes acontecerão. Também a mim me parece que essa pandemia que nós experimentamos é apenas o início do processo educativo que Deus tem para conosco para essa nova era. Então, nós temos que aproveitar esse tempo que Ele nos patrocina, primeiro, para realizar esse processo de interiorização, nos conhecendo, propondo a modificar para melhor, vencendo as nossas dificuldades, as nossas imperfeições,
um passinho de cada vez, não é mesmo? Junto com isso, a gente poder se fortalecer na fé, na esperança, porque nós temos o conhecimento de que a nossa verdadeira vida não é aqui. Que Deus utiliza desses mecanismos aqui na Terra é uma casa, uma escola que nós precisamos passar de ano e depois nós vamos para outra sala de estudos. Passado de ano, a nossa sala de estudo é um planeta melhor, podendo ser aqui a Terra, já um planeta regenerado, ou outros mundos que têm a mesma categoria da Terra, um planeta de regeneração. A gente se fortalece então na fé, na coragem, resignação diante de tantas situações que estamos enfrentando e vamos enfrentar, sabedores de que elas são necessárias, são instrumentos que Deus utiliza para que nós possamos realizar esse processo de decantação. Bezerra de Menezes utiliza essa expressão lá na sua mensagem. É como se Deus, através desse processo, ele utiliza o processo de decantação dos espíritos para que eles possam realizar a sua melhora. Então, essa era do espírito, esses próximos 50 anos, agora já é 40, que a mensagem é de 2010, são essas situações que nós temos que estar preparados para enfrentarmos. São essas as situações. E nós, já despertos para essa nova realidade, para essa nova era, o que Deus espera de nós, como Bezerra vai dizer na sua mensagem, que nós estejamos no nosso posto de serviço pronto para espargirmos luz para aquelas pessoas, aqueles companheiros do nosso caminho que necessitam desse entendimento, de um apoio, de um esclarecimento, de uma palavra animadora. Não sejamos nós a julgarmos os nossos irmãos. Para nós que entendemos desperto para essa nova realidade, é essa conversa aqui de hoje, dessa noite, que deve tocar os nossos corações, as nossas mentes, e nós, na hora de dormirmos, realizarmos profundas reflexões, para que quando essa primeira situação que estamos enfrentando de dificuldade nessa nova era se passar, nós nos encontrarmos, e queira Deus, todos nós reunidos lá na nossa casa espírita, nos abraçando, nós podemos olharmos um para cada um e identificarmos em nós agora pessoas melhores. Porque cada um de nós sabe das dificuldades que experimenta nos nossos relacionamentos. Nós estamos falando da casa espírita, mas poderíamos falar do nosso lar, do nosso trabalho. Então, a nossa tarefa urgente a ser realizada é essa, é esse momento que Deus patrocina para todos nós. Vamos aproveitar o passeio pelo deserto, não é mesmo? E vamos realizar a melhora que urge ser feita em nós mesmos. E Bezerra termina sua mensagem para dizer que nós não devemos ser como a mulher de Ló, não é mesmo? Aquela que eles fugindo da cidade que estava queimando, ela olha para trás, não é mesmo? E se transforma numa estátua de sal, presa às suas emoções, aos seus prazeres, que a sua vida ali que ela deixou na cidade lhe patrocinava. Ou seja,
o que essa lição nos traz? Para um mundo novo que se abre, para uma nova era que se inicia, a era dos espíritos, a era do espírito, é necessário que nós deixemos para trás esse mundo velho, que é representado pelos nossos hábitos antigos. Nós temos que renovar a nossa conduta, os nossos hábitos daqui para frente. É uma nova ordem que nós vamos experimentar. Porque senão, se a gente sai para esse mundo novo com um pensamento antigo, apego às nossas atitudes até então tomadas, imaginando que nós vamos para esse mundo novo com a mesma conduta de outrora, transformar em estátua de sal, é mesmo que dizer que nós estaremos descredenciados para permanecermos aqui no planeta Terra. E uma vez descredenciados, nós nos candidatamos a poder habitar outros mundos, certamente menos evoluídos do que o planeta Terra. Nós vamos auxiliar na evolução daquele planeta. Nós aqui que estamos acostumados com a internet, não é mesmo? Comer um franguinho assado, nós vamos voltar à era primitiva para auxiliar os irmãos que habitam aquele planeta com o nosso conhecimento, mas nós vamos deixar de experimentar essa bonança que o planeta Terra agora se candidata a receber, a produzir aqui. Então, que nós possamos estar plenamente conscientes da tarefa a ser realizada nesse momento. É fácil? Claro que não. Cada um de nós tem a consciência e sabe das dificuldades que experimenta consigo mesmo. A luta é de cada um. Não tem ninguém nessa atual conjuntura psicológica que a Terra experimenta que está tranquilo. Todos nós estamos sofrendo esse processo de decantação, de modo que a gente roga, não é mesmo, aos espíritos superiores que possam estar presentes junto a nós e que nós sejamos esse foco de luz a amparar tantos irmãos de caminhada que certamente necessitarão da nossa ajuda, mas que para isso primeiro nós estejamos fortalecidos em Deus, em Cristo, realizando o trabalho que nos compete. Então vamos nos preparar agora interiormente para que depois nós possamos sair mais fortalecidos, não é mesmo? Nós agradecemos a oportunidade do aprendizado, a convivência fraterna pela plataforma digital com todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados. E nós vamos encerrar a nossa reunião de hoje com uma prece que nós pedimos aos nossos irmãos que possam ficar com os pensamentos aí conectados, né, ao plano superior, quando também a nossa água será fluidificada e nós possamos então experimentar todas as benesses da nossa reunião. Ficam todos com Deus. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento,
a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.